Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4, verso 4 ao 7. Filipenses está no Novo Testamento, do versículo 4 ao versículo de número 7. Quero estar lendo com você. Eu vou começar uma série nos domingos falando sobre cura das minhas emoções. Alguém aqui precisa ser curado nas suas emoções? Alguém aqui já passou por situações adversas? Você já reparou que as nossas emoções mexem com o nosso físico, mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa vida no dia a dia e muitas vezes paralisa sonhos, paralisa situações que a gente não consegue enxergar? Então eu quero começar hoje falando sobre vitória sobre a ansiedade. Tem alguém aqui que é ansioso? Seja sincero. Jesus. Tem alguém que já sofre antecipado? E a gente olha assim, a gente fala, não, mas eu sou crente, eu vou para a igreja, eu oro. Mas tem gente que ele já cria o problema antes da hora. É assim ou não? Tá? São assuntos que a gente vai estar falando aqui durante esse mês de setembro e um pouco de outubro, falando justamente sobre cura das emoções, porque quando você detectar áreas da sua vida que precisam ser vencidas, você vai olhar e vai dizer, Senhor, aqui não, aqui eu preciso hoje melhorar aqui, curar as minhas emoções para que eu possa vencer cada vez mais. Muitas vezes você está próximo de um salto muito grande sobre a tua vida e você não salta porque quando chega naquela área emocional da tua vida, naquela emoção sua, você se bloqueia por causa de algumas situações que você vivencia. Todos nós, irmãos, temos ciclos. Como um dia tem início e tem fim, como uma semana tem início e tem fim, como um mês tem início e tem fim, as nossas lutas também têm início e têm fim. Mas tem lutas que elas vêm constantemente para nos provar. Porque através dessas provações é que nós somos aprovados em Deus para vencermos os próximos obstáculos. E se a gente não muda esses níveis da nossa vida, nós vamos sempre estar nos deparando com situações que nos prendem, que nos paralisam. E isso tudo é importante a gente detectar em nós essas áreas para que eu possa vencer e enxergar o novo de Deus sobre a minha vida. Todos nós temos dificuldades. Paulo vai dizer, olha, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu vou lá e faço. Porque Paulo está reconhecendo que ele era humano e existem coisas que a gente precisa vencer. Se você não vencer isso, você não vai mudar de fase. Quem aqui já jogou videogame sabe o que eu estou falando, né? Você só muda de fase. E eu pergunto para você, você desiste quando você está jogando videogame e você não passa aquela fase? Você desiste? Ou você é daquele que diz assim, eu vou vencer? E quando você vence aquela fase, não é bacana que você fala, uau, mudei de nível, e você sempre vai alterando os níveis. Eu quero lhe dizer, Deus vai nos mudar de níveis espirituais na nossa vida, para que a gente possa vencer. Olha o que diz em Filipenses 4, verso 4 ao 7, por favor, coloque aí, para que possamos fazer a mesma leitura, mesmo que você abriu, mas para que a gente tenha esse entendimento. Então diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Pare aí só um pouquinho, olha o que está escrito ali, volta só um pouquinho, olha só, as vossas petições sejam conhecidas perante o Senhor, diante dele, as suas orações e suas súplicas sejam conhecidas, e você já vai fazer com agradecimento, não é colocando Deus na parede, é já dizendo, Senhor, eu confio que o meu milagre, a minha provisão, a minha resposta já chegou, eu já posso te louvar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sim ou não? Próximo, para a gente encerrar. Então diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que o Senhor está guardando hoje? O meu coração e o meu pensamento. O meu coração e o meu pensamento. Se der certo, louvado seja o nome do Senhor. E se não der certo, louvado seja o nome do Senhor. É porque eu sou frustrado? É porque eu sou derrotado? É porque eu sou fracassado? É isso? Não, é porque eu preciso ter esperança em quem eu coloquei as minhas emoções. Então eu quero orar mais uma vez, pedindo a você também que ore. Senhor, guarde o meu coração.
guarde os meus pensamentos, me guarda, Senhor, de toda situação adversa. Eu preciso ser blindado pelo Teu Espírito Santo. Eu preciso que as minhas emoções sejam dominadas, não é por emoções de homens ou por circunstâncias, mas que as minhas emoções sejam dominadas pelo Teu Espírito Santo. Quem guia a minha vida, quem conduz a minha vida, quem conduz os meus sentimentos é o Senhor. Então eu pego os meus sentimentos agora e os meus pensamentos, Senhor, e coloco diante de Ti. Senhor, eu sei que existem muitos sonhos que estão aqui dentro, muitas frustrações, mas eu não vou me frustrar mais, porque eu sei que as minhas emoções são guiadas por esse Deus poderoso, esse Deus vivo. Então, Senhor, agora, usa o pastor, Pai, fala comigo, me ajuda a curar as minhas emoções e a mudar de níveis na minha vida. Eu preciso, Senhor, com que eu seja curado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Queridos, a ansiedade é um dos grandes males modernos. A pessoa ansiosa, ela se preocupa antes do tempo, antecipa o sofrimento e vive hoje os problemas de amanhã. É igual exemplo, eu brinco aqui, né? Eu fico brincando porque eu tenho 2 mulheres em casa. Você falar para a sua esposa assim, tem um negócio para te contar. Aí ela fala, conta. Aí você fala, não, quando eu chegar em casa eu conto. Ei, como é que fica o coração dela? Hã? As mulheres falam, não, conta logo agora. Se não contar, nem vem para casa. Não é assim? Vocês, mulheres, são muito mais ansiosas muitas vezes, e a gente também entende. Mas também existem homens ansiosos, e esse trabalhar de Deus, ele precisa constantemente em nós, porque o mundo tem gerado em nós essas circunstâncias de dependências emocionais, e situações adversas, onde a gente muitas vezes não sabe onde a gente está pisando. Muitas vezes criamos expectativas que fantasiam uma realidade difícil de acontecer, o que gera em nós frustrações. E essas frustrações, elas precisam ser trabalhadas na nossa vida. As emoções influenciam muito o modo de como vivemos na nossa vida. Elas são um dom de Deus, desde que possamos aproveitar a vida e se relacionar com os outros. Eu quero que você entenda algo, queridos. Tem pessoas hoje que não estão querendo muitas amizades. Tem pessoas hoje que não querem muito relacionamento. Mas deixa eu te falar, da mesma forma que você pode sentar numa mesa e essa mesa pode te frustrar e te machucar, a mesa também é lugar que cura. Relacionamento é lugar que cura. Você tem que aprender que você não pode, por causa de algumas frustrações, se blindar na vida, por consequência, alguns relacionamentos que te machucaram. Você precisa entender que em Deus, é no relacionamento que também há cura para a nossa vida. E eu quero declarar, o Senhor vai curar as nossas emoções, através de pessoas que Deus vai se aliançar conosco, para trazer cura e palavras de poder para a nossa vida, onde o nome do Senhor vai ser glorificado, sim ou não? E por isso eu preciso a cada dia buscar em Deus. É importante perceber que sentir-se ansioso não é um pecado, mas o Senhor não quer que vivamos em um estado constante de medo, de insegurança e de incerteza. A pior coisa que tem é você viver com pessoas que ela diz que não pode mais em determinados lugares, e viver ou encontrar com determinadas pessoas, porque aquilo machuca, e você precisa ser curado. A cura precisa estar na nossa vida. Pessoas incertas, pessoas que não têm uma identidade própria, ela precisa ser gerada em Deus, porque você sempre vai lidar com novos obstáculos, e os obstáculos, gente, sempre é maior do que o outro. Todas as vezes que você não estiver preparado para o novo, preparado para o que Deus tem para fazer na sua vida, preparado para lidar com aquelas situações, você nunca vai enxergar o que o Senhor tem para fazer sobre a tua história. Então você precisa estar com as suas emoções restabelecidas em Deus, para que justamente o novo de Deus chegue e você seja abençoado. Então eu te pergunto, o que é ansiedade, irmão? Como que eu e você poderíamos definir a ansiedade? No Novo Testamento, a palavra ansiedade significa estar distraído. Distraído ou separado. É o oposto de paz.
Quando você está distraído, você não vai conseguir se concentrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você está separado, você não vai conseguir concentrar no propósito que Deus tem para você. Por isso a ansiedade gera em você sentimentos. Você veja, eu preguei aqui quarta-feira falando sobre Agar. Quando Agar sai de casa a primeira vez, porque ela estava grávida, e ela é confrontada por Sarai, ela sai de casa, e quando ela sai de casa, que ela chega no deserto, a Bíblia vai dizer que ela encontra um poço, e esse poço, o anjo fala com ela e pergunta: de onde vens e para onde vais? Ela não sabia para onde ia, porque ela estava ali preocupada, porque estava fugindo. Mas é interessante que isso no capítulo 16, no capítulo 21, ela também é botada para fora de casa. E quando ela é botada para fora de casa por Abraão, ela vai embora ali errante pelo deserto, e a Bíblia diz que chega um momento que a água acaba. Não diz que o pão acaba, que a água acaba, e ela está tão ansiosa com o que vai acontecer, que a Bíblia diz que ela pega o filho dela e põe debaixo de uma árvore, e fica um tiro de flecha, olhando o seu filho morrer. Agora olha só, ela estava ali procurando água, porque o filho não tinha mais água para beber, e ela senta do lado do poço e não consegue enxergar. Quando você está ansioso, você não consegue enxergar as respostas de Deus para a sua vida. E o mesmo anjo que fala com ela no capítulo 16, fala com ela no capítulo 21, e diz assim, ó: vim porque ouvi a oração do menino. Por que não a oração dela? Porque ela era egípcia, talvez ela pode ter até aprendido sobre o reino, mas o interessante, quando você está envolvido emocionalmente, você não consegue orar da forma correta, e muitas vezes você fica preocupado, ansioso com algo que ainda vai acontecer, e ela estava ali sabendo que o filho iria morrer aos olhos dela, e a Bíblia vai dizer que o anjo diz assim para ela, ó: abra os teus olhos, o poço está aí. O Senhor não está dizendo, eu criei o poço, eu gerei o poço. Quando você está envolvido emocionalmente, as suas emoções te levam a tantas preocupações, que você não consegue enxergar nem a resposta que está do teu lado. Tem resposta que Deus já preparou para nós, que já está do nosso lado. Tem coisas que Deus já gerou para nós, a resposta já está do nosso lado, mas você está tão ansioso, tão ansioso para que aquilo aconteça, que você não consegue entender que Ele é o teu supridor. Aquela mulher é egípcia, mas Deus tinha cuidado e tinha feito uma promessa para ela no capítulo 16. Deixa eu te falar, você pode até estar passando por algumas lutas, mas tem um Deus que fez promessa para a tua vida. E esse Deus que fez promessa, Ele não falha. Ele não erra, e Ele sabe o que Ele precisa fazer para te levar para o lugar do milagre. No capítulo 16, Deus vira para Agar e diz: ei, o teu filho será uma potência, o teu filho será como um jumento selvagem, o teu filho será uma geração que vai ser abençoadora. Ei, pode ser aparecer assim, pastor, está escrito, está lá no livro de Gênesis capítulo 16, mas ela ouve e ela se submete, por causa da obediência dela, a uma bênção estabelecida sobre o coração dela. Mas quando a luta chega, deixa eu te falar, por mais que você tenha promessa, por mais que você tenha a palavra de Deus sobre a tua vida, a ansiedade bate em nós. A ansiedade muitas vezes nos entristece e nos cega. A ansiedade gera em nós essa distração. E o que o inimigo quer fazer conosco? Nos distrair, tirar o nosso foco, tirar a nossa visão, tirar com que você não enxergue aquilo que Deus tem para você. E gerando nisso, ele te separa. Te separa de quê, pastor? Da paz. Você não carrega mais a paz, porque você fica tão preocupado. Então também, queridos, eu também posso dizer para você, que você definindo isso, justamente a ansiedade, é o medo, é a apreensão, é a incerteza, é você poder estar sendo culpado. Você se culpa pelos seus erros, pelas suas falhas, ou por erros de alguém que muitas vezes você não foi envolvida. A gente estava conversando, numa palavra que eu estava dando lá, até minha esposa trouxe isso. Deixa eu te perguntar, Agar gerou aquele problema? Oi? Agar não era nem concubina de Abraão. Porque se fosse concubina, ela era mulher de Abraão. Ela era serva de Sarai. Quem arrumou o problema foi Sara. Agora, escute algo. Ela entra num problema que não é dela, mas depois quem está sofrendo é ela. Você já reparou que a gente acaba envolvendo em situações que não são nossas, e a gente acaba sofrendo por situações que não nos pertencem? E a gente depois se distrai. Aquela mulher que estava ali, ei, você acha que Deus não vai trazer resposta em cima de promessa que Ele já te fez?
Você acha que Deus vai falhar com você em cima de situações que o inimigo está querendo te distrair? O que Deus está querendo que você faça? Tenha, certeza de quem te chamou, de quem é com você, de quem está sobre a tua vida e de quem fez a sua promessa. Não é porque as coisas podem falhar que Deus deixou de estar comigo. Não é porque as coisas podem ter dado errado que Deus vai deixar de ser o meu Deus. Eu quero lhe dizer, você tem um Deus que trabalha em teu favor e o nome dele vai ser glorificado. Então, às vezes, a ansiedade é o medo de não estar no controle ou de se sentir vulnerável. Porque eu não estou no controle, porque eu não assumi, porque não está nas minhas mãos. Não está na sua, mas está nas mãos de Deus. Não está no seu controle, mas Deus não perdeu o controle. Não está na sua dimensão, mas está na dimensão de Deus. E o que Ele quer de mim é simplesmente a obediência. Porque se você for obediente, a distração não vai chegar para você e o nome dele vai ser glorificado. Queridos, quais são as fontes da ansiedade? Causas legítimas, as razões indevidas e questões não conhecidas. Você sabia que a gente sofre por causas legítimas? Algumas coisas naturalmente vai criar ansiedade. Por exemplo, se você não estudar para uma prova, você tem razão para estar nervoso. Mas se você estudou, você precisa ter confiança que aquilo que você estudou, Deus vai trazer à sua memória. E quando você sentar para fazer aquela prova, quem vai te direcionar vai ser o Espírito Santo. Às vezes as razões são indevidas. Por quê, pastor? Em outras ocasiões, as nossas preocupações são causadas quando sentimos que não podemos conseguir o que queremos. Pode ser alguma coisa sobre posse ou relacionamento que queremos, mas mesmo sabendo disso, não é certo. E aí você tem razões indevidas para você falar o que você pensa ou o que você não pensa. E tem gente que ele estudou. Quantos aqui já foram fazer uma prova? Quantos aqui já foram fazer uma entrevista? Você tinha ciência do que você estava fazendo. Você tinha consciência, mas você chegou lá, o nervosismo, a ansiedade te bloqueou. O que era para você lembrar, você não lembra mais. O que era para você fazer, você não fez. Por quê? Porque a ansiedade chegou primeiro. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem domina as tuas emoções, escute o que eu vou falar aqui todos esses domingos. Quem domina as tuas emoções não é você mais. Quem domina o teu coração e a tua mente é o Senhor. Eu quero lhe dizer algo, você não vai andar distraído mais, você vai andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, não vai ter distração mais, o inimigo não vai roubar de você o que Deus tem para fazer na tua vida. Você não vai ser envolvido e preocupado com situações que não te prevalecem mais, você vai estar centrado naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu te pergunto, irmão, já imaginou, a Bíblia vai dizer que o Senhor juntou as ovelhas de Abraão com as ovelhas de Ló. Lembra disso? Sim ou não? Lembra desse episódio? E a Bíblia vai dizer que o sobrinho dele prospera. Mas tem um certo momento da vida de Ló que acontece o seguinte de Abraão, que a Bíblia diz que começam os pastores de um a lidar mal com o outro. E Abraão vai orar. E no meio daquela oração, escute, Deus diz assim, despede teu sobrinho. Os dois estavam prosperando. Os dois estavam caminhando junto. Os dois estavam vendo as ovelhas crescerem. Mas havia contenda entre os pastores. Aí a Bíblia vai dizer assim que Abraão toma a decisão e chama o seu sobrinho. O engraçado, sabe o que eu me pego da palavra? Abraão, deixa eu te perguntar, Abraão fala assim, sai de perto de mim, tu está me atrapalhando, vai embora, vaza, porque tu está pegando carona na minha bênção. Foi isso que ele falou? Ele também ficou ansioso? Olha o que Abraão fala, quem tem certeza do seu milagre. Abraão chama o seu sobrinho e diz, escolhe para onde tu quer ir. O que ele mandou o sobrinho fazer? Escolher. Mas que ele não tinha nem direito de nada. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque quem tem certeza não se distrai. Porque sabe que quem está distraído vai escolher sempre o lugar errado.
Você precisa entender que as suas emoções precisam ser direcionadas por Deus. Nós não somos guiados por emoções humanas. Aquele homem era simplesmente um pegador de carona. Mas quando Abraão se direciona, Abraão sabe o que quer. Quando ele disse, se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o leste. E vice-versa. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele sabia que quem prometeu a promessa para ele é fiel para cumpri-la. Você precisa ter certeza no que Deus tem para a tua vida. Você precisa ter direcionamento, não é de homem, você precisa ter direcionamento, é de Deus. O que você precisa é ter certeza quem te guia e quem te direciona os seus passos. Porque se você tem essa certeza, você não vai ser alguém que vai andar de forma indevida. Então, o terceiro ponto da ansiedade, questões não reconhecidas. Querido, quando não lidamos com a causa da nossa ansiedade, ela permanece durante ao longo do tempo todo em nós, causando todo tipo de problemas emocionais e físicos. Tem pessoas que estão sofrendo situações e não sabem nem o porquê. Isso está abalando o seu corpo, está abalando as suas emoções, está abalando os seus sentimentos. E ele não sabe nem porquê, porque são questões reconhecidas, mas muitas vezes ele não tem certeza. Você precisa ter certeza no que Deus tem para você. Como Abraão, por que Abraão fala com Ló assim? Abraão fala com Ló porque ele sabia que Ló não iria escolher o lugar certo. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O que Deus tem para você, ninguém vai tomar, querido. O que Deus tem para fazer na tua vida, é só você confiar nele. É você lançar sobre ele a sua ansiedade. Pastor, mas botaram veneno. Pastor, mas fizeram isso. Querido, as suas emoções não são guiadas pelo que os outros fazem. As suas emoções são guiadas pelo céu. Você não anda pelo que os outros dizem, você anda pelo que o céu te guia. Lembra de Abraão? Abraão no meio da crise, Abraão enfrenta uma luta. Qual é a luta que Abraão enfrenta? Tem crise, tem fome na sua terra. E ele não ora a Deus, ele desce para o Egito. Agora olha só, ele desce para o Egito e a sua descendência sofre. Quando chega no seu filho Isaac, Isaac viu que o pai sofreu. Quando ele vai passar a mesma fome que o pai passa, porque tem coisas que a gente passa que os nossos filhos também vão passar, mas através das nossas ansiedades controladas em Deus, eles vão passar diferente. Eles vão ser direcionados de uma forma não incertas, mas sempre direcionadas pelo Espírito Santo. E Abraão olha para aquilo e diz, ei, eu estou passando por isso. Não ora, desce para o Egito, sofre. Ei, agora quando chega em Isaac, a sua terra também tem fome. E quando a sua terra tem fome, ele vai orar a Deus, e Deus vira para ele e diz, não saia daqui. Na terra de Gerar, eu vou gerar na tua vida algo sobrenatural. Deus não dá ordem para ele sair de Gerar. Deus dá ordem para ele ficar na terra que tinha fome. Sabe por quê? Porque ele não era guiado por emoções e nem por ansiedade. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar, nessa terra de Gênesis 26, esse homem cava poços. E eu te pergunto, só porque Deus deu uma palavra para ele, ele não sofreu lutas? Quando ele cavava os poços, o inimigo ia lá e fechava, sim ou não? O inimigo ia lá e possuía, sim ou não? Quem disse que porque você está cavando poços ou tem uma palavra de Deus, que o inimigo não vai tentar fechar os teus poços? Quem disse que você, por ter uma palavra de Deus, você não vai passar por situações adversas? Mas olha como que o Senhor é sábio. Coloca situações no coração de Isaac que ele permanece, até ele chegar no lugar da bênção. Deus está te levando e te empurrando para o lugar do seu milagre. Mas você não pode andar distraído e nem despercebido, porque você tem que ter certeza que as suas emoções e o seu coração e os seus pensamentos são guiados pelo Senhor. Eu declaro, querido, Deus vai colocar tudo em ordem na tua vida. Deus vai colocar as tuas emoções em ordem. Terceiro ponto, por que devemos evitar a ansiedade? A ansiedade tem um efeito negativo sobre todas as áreas da nossa vida, pois divide nossas mentes, afeta as nossas relações pessoais com as outras pessoas e rouba a nossa alegria e nossa paz. Escute, divide as nossas mentes. Como assim, pastor? A apreensão nos puxa em duas direções diferentes, o que torna difícil de se concentrar em assuntos importantes. Tem gente que está num lugar, mas a cabeça dele está em outro. Tem gente que precisa tomar decisões importantes essa semana, mas a ansiedade está falando muito mais, porque ele está sendo distraído e roubado em relação ao que Deus tem para fazer na tua vida. E você precisa entender, Deus quer te colocar no centro da vontade dEle. As tuas decisões não vão ser mais erradas. As tuas decisões não vão ser mais emocionais.
as tuas decisões vão ser direcionadas pelo céu. O céu vai te direcionar de tal forma que você não vai permitir mais ser distraído e nem roubado. Segunda coisa, afeta nossas relações pessoais com os outros. Quando estamos cheios de medo, sobrecarregado, o que nos rodeia é muitas vezes fazendo com que a gente seja roubado nos nossos relacionamentos. As pessoas estão querendo se aproximar, querendo nos ajudar, querendo estar junto conosco, e a gente não tem tempo, e a gente se distrai e acaba permitindo que a gente seja roubado. A gente não consegue enxergar. Lembra aqui de Agar que eu falei? Quando ela chega lá pensando que era a morte do seu filho, ela não consegue ver ali todo o processo. Mas Deus não ouve a oração dela, ouve a oração do filho. Sabe por que houve a oração do filho? Com certeza, ele sabia a oração que o pai dele fazia. Você precisa estar centrado. Ele sabia que poderia estar morrendo, mas ele sabia o Deus que era clamado lá na sua casa. Quando você tem certeza que o teu Deus está em teu favor, meu querido, vai passar céu e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. A palavra do Senhor vai continuar sendo válida, né, importante sobre a minha e a sua vida. A palavra de Deus vai ter importância para nós, e você vai saber que você é guiado pelo céu. E você não vai deixar ser roubado nos seus relacionamentos pessoais. Não deixe ser roubado. Não deixe ser roubado. Terceiro ponto, rouba a nossa paz e a nossa alegria. Você já viu alguém ansioso? Como é que ele fica? Eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso, vai ser assim, vai ser assim. Deixa eu te perguntar, aonde a sua ansiedade opera? Aonde a sua agitação resolve? Aonde o seu nervosismo vai operar alguma coisa que vai te trazer paz? Não, vai te roubar. É impossível estarmos inquietos e tranquilos ao mesmo tempo, onde nós estamos sendo roubados com a nossa paz. Querido, se Ele é Deus, Ele nos guia. Se Ele é Deus, e nós temos confiança, enquanto você está aqui, Ele está trabalhando por você. Não é a minha mão e nem a sua mão que vai operar. Quantos aqui já ouviram o meu testemunho que enquanto a minha filha estava fazendo a cirurgia, eu vim para a igreja. E não era qualquer cirurgia, não. Ela teve que fazer a cirurgia na coluna. E eu aprendi com a atitude de uma irmã, porque ela teve um filho, e o filho dela foi diagnosticado que iria vegetar. E no dia que ela ganhou o menino, que ela ganhou o direito de sair do hospital, o menino continuou internado. 2 dias depois que ela ganhou o menino. E eu olho no culto, olha a mulher está sentada no culto. Eu falei, irmã, mas não, teu filho não está lá, entubado? Ela disse, está lá, pastor, mas eu posso fazer o quê? Eu não sou médica. Ela está lá, pastor, mas eu não, se eu ficar lá, pastor, eu vou ficar ansioso. Então eu venho para o culto para me receber uma palavra e Deus trazer calma no meu coração. Eu disse, uau! Que Deus. Quando eu vi a minha filha daquele jeito, eu peguei nas mãos da minha filha, tá aí a minha esposa, eu e minha esposa falamos para minha filha, deixa eu te falar, você vai passar por esta cirurgia. Eu lembro que antes de você nascer, o Senhor falou qual era o seu nome, o propósito que Deus tinha na tua vida e o que Deus iria realizar sobre você. Filha, você não é minha, você é de Deus. Eu te entrego nas mãos dele. O mesmo Deus que me confiou a mim e a sua mãe, é o mesmo Deus que está entrando com você nessa cirurgia. O Senhor é contigo. A minha esposa ficou para cuidar de todos os detalhes, e eu vim para a igreja. Quando eu cheguei aqui, os irmãos, pastor, isso é doido, sua filha não está fazendo cirurgia? Tá, mas eu não sou médico. Deixa eu te perguntar, a minha menina, quando terminou a cirurgia, antes de terminar, já estava falando. Ela nem fala, né? Já estava falando. Por quê? Porque quem cuida de tudo não sou eu e nem você, é Deus. A ansiedade não opera primeiro, quem opera primeiro é o Senhor. Você precisa entender que enquanto você está aqui, tem um Deus que está trabalhando ao teu favor. Querido, olha o que diz o Salmo 127, quem é que lembra? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão de
dores. Comeram o pão de... Porque aos seus amados, olha como que ele nos chama, aos seus amados, quem não se distrai, quem não deixa ser roubado, quem não tem ansiedade, ele dá enquanto... Deixa eu lhe falar uma coisa, quando você acordou hoje para comprar o pão, o padeiro estava lá com ansiedade e não fez? A padaria gerou o pão ou não? Todos os dias, quando você acorda, o pão está pronto? Já saiu 4, 5 da manhã a primeira fornada, sim ou não? Você acha que o teu Deus, como padeiro do céu, não vai te dar um pão quentinho hoje? Enquanto você acordou hoje e você descansou nele, já estava tudo preparado para esse dia de hoje. Deixa eu lhe falar, essa semana já está preparada por Deus, para você viver o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Deixa eu lhe falar, enquanto você está aqui adorando, enquanto você exalta, tem um Deus que está preparando todas as coisas sobre a tua vida, e o seu coração está nele, o seu coração está nele. Outro dia eu estava ali conversando com o meu amigo Luiz, e o meu amigo Luiz disse: pastor, eu saí daqui, faço venda, trabalho à noite, trabalho de dia, pensa numa vida corrida. E ele falou: vou para onde? Eu tenho que ir hoje, era para onde? Lusiânia? Aí ele falou: para Lusiânia. Aí ele falou: Espírito Santo, para onde eu vou? Aí o Espírito Santo falou: não vai longe não, vai onde você falou? Santa Maria. É a metade do caminho, né, irmão? Lusiânia, não é menos da metade. Aí ele entrou. O que ele ia fazer num dia de venda, que ele ia ainda achar em Lusiânia, quando ele chegou em Santa Maria, Deus foi direcionando ele. Duas lojas que ele entrou. Ele fez a venda do dia que ele precisava. Mais do que ele precisava. Aí ele voltou para casa. Porque ele já tinha batido a meta. Aí você olha e diz assim: mas vem cá, não era para mim ter pegado o carro e ter dito, agora eu vou vender. Não, você tem que saber a direção que Deus está te dando. Muitas vezes nós queremos pegar a direção daquilo que o Senhor está na frente. E nós não estamos pedindo a Deus direção daquilo que o Senhor é capaz. Deixa eu te falar, quem guerreia as suas guerras não é você. Quem luta as suas adversidades não é você. A sua dependência está em Deus e a sua segurança está nele. Quando você não se distrai, o que o inimigo quer fazer? Tem algum louco aí? Tem algum valente aí? Não foi assim que o gigante Golias ficou gritando? Durante quanto tempo? 40 dias. O que o inimigo quer fazer? Gritar. Porque ele sabe que gritando as nossas emoções são abaladas. Mas só é abalada até chegar alguém que sabe quem Deus está na sua vida. Porque quando chega Davi, pequenininho, no meio da malhada, e ele se posiciona e diz: quem é esse incircunciso? Ele não vai me distrair. Ele não tem aliança, mas eu tenho aliança. Ele não sabe o que está fazendo, mas eu sou o servo do Deus Altíssimo. Ele não está lutando contra mim, ele está lutando contra o Senhor. Tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti, é em nome do Senhor dos Exércitos. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Ei, tem um Deus que peleja em teu favor. Tem um Deus que trabalha e cura as tuas emoções. Então qual é a maneira correta de lidar com a minha ansiedade? Primeiro, levar as suas preocupações a Deus. Você leva primeiro a quem? Não, pastor, eu faço meu planejamento, eu já acordo acelerado, eu já acordo no 12, eu já acordo no 220, entendeu, pastor? Eu já sou assim, e se eu não fizer, Deus não faz. Engano teu. Primeiro, leve as suas preocupações ao Senhor. O que está te incomodando é um assunto para a oração. O primeiro passo para a liberdade é confessar seus medos ao Senhor, em vez de deixá-lo governá-lo. Você precisa confessar, dizer: Senhor, isso me preocupa, isso tira a minha paz, isso tira a minha visão do Senhor. Senhor, me ajuda nisso aqui. Senhor, me dá força aqui. Leva as suas preocupações ao Senhor. Leva diante de Deus. Põe aí, por favor, Atos 18, verso 9 e 10. Porque se você não está colocando isso, você não sabe o que vai ser do seu futuro. É você sofrer. Tem gente que está sofrendo o futuro sem conhecer o presente. Tem gente que está sofrendo lá na frente, sem saber o que Deus tem para fazer. Olha o que diz em Atos 18, verso 9 e 10. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala, e não se cales.
Verso 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha a palavra, Deus guardando Paulo e declarando algo sobre ele, dizendo que quem guardava ele? Deus. Sabe quem guarda a tua casa? Sabe quem guarda as tuas emoções? Sabe quem guarda a sua vida? Sabe quem guarda e já projetou o que Ele tem para a tua vida? O Senhor. Então lança sobre Ele as tuas preocupações. Você não veio hoje aqui só dizer: ei Deus, e a minha bênção? Não, Senhor, as minhas emoções precisam ser restauradas. A minha mente precisa ser curada. Porque eu preciso viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu sei quem está na minha frente. Eu quero as minhas emoções, eu quero declarar, esse mês de setembro e outubro eu vou ouvir essas palavras e eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou vencer a mim mesmo, porque tem hora, irmão, que não é diabo. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente colocando mérito para o diabo que não é dele. Tem coisas que estão em nós. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Tem coisas que o diabo só está usando a situação ou pessoas para te distrair, tirar a sua paz. Tem hora que você não está lá no trabalho focado, não é só igreja não, qualquer lugar, você está lá no trabalho focado, de repente um inimigo não levanta uma pessoa para te perseguir, e você olha e diz: por quê? Mas por quê? Aí você acorda preocupado, já não quer ir para o trabalho, já acorda ansioso, já acorda o que vai acontecer, qual vai ser a preocupação do dia. Mas deixa eu te falar, Deus não cuidou de você ontem? Aquela pessoa é maior do que Deus? Por que você não lança no Senhor a sua ansiedade? E diz: Senhor, eu estou indo, mas antes de chegar lá eu sei que o Senhor chegou na minha frente. Senhor, eu tenho coisas para resolver essa semana, eu não vou me preocupar, porque o Senhor é Deus de resposta, e o Senhor vai trazer as respostas que eu preciso. Então, primeiro, Deus, eu quero lançar sobre Ti, porque assim como o Senhor disse para Paulo, eu sou contigo, o Senhor é comigo também. Segunda coisa, venha para o Senhor com uma atitude de ação de graças. Lembra do que eu li aí em Filipenses 4? Que eu tenho que pedir a Deus para guardar minha mente, o meu coração, mas me apresentar diante dEle com ação de... já vendo o milagre. Querido, em meio à sua apreensão, você não pode se sentir grato. Mas quando você pensa sobre envolvimento do amor de Deus em sua vida, você não pode deixar de louvá-lo. Não tem como não louvar a Deus se você não já enxergar o que Ele é capaz de fazer. Você já olha para o problema e já está enxergando a solução, porque você entende que Deus está na sua frente. Deixa eu te falar, quantos pensaram que não iria passar pelo Covid? Quantos pensaram que não iria ter percas na sua vida? Quantos pensaram por situações adversas? Eu brinco ali com um casal amigo meu, né? Que a gente, eu falo, já é amigo mesmo, é uma família minha, né? Mas eles foram lá e reformaram o comércio dele, né? Reformou o quiosque. Reformou o quiosque dele. Imagina, irmão, depois de você reformar tudo, gastar um dinheiro no estabelecimento que você tem, você olhar e de repente pega fogo e acaba com tudo. O coração da minha amiga explodiu. E o gaúcho: vai dar certo. É demais. Deus está na frente. É gaúcho, mas fala como cariocas. Aí, Deus começou a colocar a mão dele. Coisas que ele nunca conseguiu na administração. Deus começou a colocar as pessoas certas do lado dele. Coisas que ele nunca conseguiu fazer. Pessoas se moveram que ele nem conhecia. E começou a estar do lado dele. Aí a gente sempre trabalhava isso na mente dele. Não é quiosque, é uma hamburgueria. Porque Deus queria mudar um processo e a gente muitas vezes não tem noção. Ele saiu de um quiosque para uma hamburgueria. Ninguém chega lá mais hoje e diz: esse quiosque. Não, é conhecido como hamburgueria. Porque existem processos da nossa vida que Deus pode até queimar, mas Deus sopra as cinzas, para mostrar, aleluia, que Ele cuida de nós.
Ele cuida e trabalha nas nossas ansiedades. Não é eu que resolvo, quem resolve é Deus. Não é eu quem faço, quem faz é Deus. Não é eu que vou colocar meu pé, a minha mão, se Deus não ordenou. Eu estou igual Moisés: Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu só quero, não vou mandar o anjo, não quero o anjo. É o Senhor que eu quero, é o Senhor que vai trazer a resposta, é o Senhor que vai à minha frente. Eu dependo é de Ti, a minha dependência está no Senhor. E se eu sou dependente de Ti, o Teu nome vai ser glorificado. Você já imaginou se que tem alguém aqui que é militar? Se recebesse uma ordem, olha aí, esse aí vai contar a vitória quarta-feira, esse aí, ó. Esse aí eu contei aqui um pouquinho quarta-feira. Passou em tudo, na hora de fazer o psicotécnico, foi com a identidade no bolso, chegou lá para fazer último estágio. Cadê a carteira de identidade? Perdeu. Você não pode. Olha ali a cabecinha dele rapada. Chegou aqui: pastor, eu tinha feito tudo, estudei. Calma. Deus tem suas formas de agir. É assim ou não é? Mas a gente quer botar a nossa mão, quer brigar. Está fazendo o curso, já para tomar posse. Porque quando Deus quer fazer, não há quem possa impedir. O militar, quando ele recebe ordem, ele não fica perguntando que tipo de bandido que ele vai pegar. Ele sabe o tipo de armamento que ele tem, para ele ir atrás e combater o inimigo. Você já imaginou se ele... Como é que é o inimigo? Eu já estou ansioso, não vou não. Deixa eu te falar, Deus te armou com as armas espirituais. E tudo aquilo que te rouba vai ser lançado por terra. Porque quem te fortalece é o Senhor. E eu quero declarar, você vai começar vencendo na tua mente, nas tuas emoções. O inimigo não vai te aprisionar mais. Você não vai ser alguém que vai ser roubado nas tuas emoções, porque o Senhor é contigo. E eu quero encerrar aqui dizendo para você, reconhecer que a ansiedade é uma batalha de fé. A ansiedade é o quê? Nós devemos crer que Deus cuidará de nossas ansiedades. Se entregarmos as nossas preocupações em suas mãos, podemos ter a sua paz incrível, mesmo de todo o inferno que ruge contra nós. Pastor, tem um inferno que está rugindo? Tem, mas também tem um leão da tribo de Judá, que está trazendo paz sobre a nossa vida. E não há nada quando esse Senhor, Ele senta sobre o seu trono e Ele dá ordem ao nosso favor, porque Ele controla as nossas emoções, abre a nossa visão e nos dá direção. Eu te falo, novamente, para mim caminhar aqui para o fim, quando aquela mulher chamada Agar, desesperada, vendo a morte do seu filho, eu pergunto, irmãos, se fosse a morte dela, talvez ela poderia dizer assim: me realizei em muitas coisas na casa daquele homem, fiquei feliz por muitas coisas na casa de Abraão, estou satisfeita pelo tempo que eu vivi. Mas ela estava vendo alguém que tinha futuro morrendo. Você imagina como que ficou a ansiedade daquela mulher, que agora, volto para o Egito, para a casa de Abraão não posso voltar mais, mas eu estou vendo aquilo que eu gerei morrer. Quantas pessoas estão vendo aquilo que gerou aparentemente morrer, mas não estão conseguindo enxergar o milagre, porque está distraído, porque está ansioso, porque está sendo roubado em cima das relações que você precisa viver. Eu quero que você fique de pé, abra a sua Bíblia agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 5. Êxodo capítulo de número... Marque isso aí, tem coisa que a gente tem que marcar, para que a gente ore. Abriu? Vai dizer assim a partir do verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa em Canaã. Não é isso? Oi?
Não, sua Bíblia está errada, irmã. Alguém aqui celebra festa em deserto? Alguém aqui já viu Deus falar para alguém: você vai celebrar festa no deserto? Mas a gente entende deserto como lugar de morte, de escassez, e como lugar que é de destruição. Mas é um lugar onde Deus tira de nós toda a nossa dependência humana. Deserto é o lugar do processo de Deus na nossa vida, para trabalhar em nós o que Ele precisa fazer. Quem foge do deserto jamais vai chegar na terra prometida. Quem foge dos processos nunca mais vai entender o que Deus tem para fazer sobre a tua história. Então deserto não é lugar da gente fugir, deserto é lugar da gente encarar. Você está incerto, mas você tem confiança que quem te coloca lá é maior do que qualquer situação. Você entende que esse deserto, ele tem um fim. Nenhum deserto é a vida toda. Quando você chegar do outro lado, tu vai cantar o hino da vitória. Eu não vou recuar, eu não vou voltar, eu não vou olhar para trás. Quando o Senhor colocou aquele povo do deserto, deixa eu te perguntar, o Senhor, antes de colocar eles no deserto, o Senhor faz algo fenomenal. O que o Senhor faz? Êxodo capítulo 13. O Senhor coloca de dia uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de... Tu acha que Deus não permite você entrar no deserto sozinho? O Senhor entra com você, mas Ele tem as observações dEle. Não se distraia. Quais são os tipos de animais que tem no deserto? Tem escorpião, serpentes, só animaizinhos dóceis. Uau! Sim ou não? Você já entra no deserto já nem sabendo onde você está pisando. Você pode estar pisando numa serpente, numa naja. Você pode estar pisando num escorpião, que é quase tudo da mesma cor. Mas você entra com uma certeza. Antes de entrar, Ele colocou uma coluna de nuvem e colocou uma coluna de fogo. E Ele disse para mim não sair debaixo dessa potente mão dEle, porque debaixo da potente mão dEle eu sou guardado. Uau! Eu sou conduzido. Quantos saíram e morreram? Que muitos morrem, que saem, porque se distrai, porque não observa o que Deus tem para fazer. Mas quando eu estou centrado naquilo que Deus tem, querido, o deserto vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu lanço sobre o meu Senhor hoje todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações. Eu preciso ser vitorioso. Eu não sei hoje, eu não tenho resposta para tudo, mas eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas. E se eu tenho perseverança, o Senhor é a minha resposta. O Senhor é o meu milagre. O Senhor é quem vai adiante de mim. E eu tenho certeza que o nome dEle vai ser glorificado. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Você que se identificou e entende que essa palavra falou com você. Existe aí preocupação? Existe aí ansiedade? Existem situações que estão tirando a sua paz? Sai do seu lugar, enquanto a equipe de louvor está louvando. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio
preciso de Ti. Vamos orar, Valéria, em nome de Jesus. Declare isso. Você precisa declarar isso para você mesmo. Você precisa declarar isso para você mesmo. Senhor, eis aqui, Pai, os teus filhos, as tuas filhas, que vêm diante do Senhor, lançar, meu Deus, sobre Ti, ó Pai, todas as suas ansiedades. Senhor, os teus filhos e filhas vêm agora colocar nas mãos do Senhor. Vem entregar no altar, ó Pai, suas preocupações, ó Deus. Senhor, nesta manhã gloriosa, nós declaramos, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, que a paz que excede o entendimento do homem, a verdadeira paz que só o Senhor Jesus pode dar, enche agora o coração desses homens e mulheres que se dispuseram a vir ao altar, meu Deus, para dizer: Pai, socorre-me porque eu confio em Ti. Senhor, a nossa confiança está no Senhor. E assim como o salmista diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. O Senhor fala nesta manhã: filho, filha, só entrega e confia, só entrega e confia, porque o mais, eu, o Senhor farei. Aleluia. Toma posse da paz, toma posse da alegria, toma posse do Espírito de Deus que repousa sobre você, em nome de Jesus. Olhe para essa pessoa que está aí do seu lado e diga para ele: não se distraia. Ei, mas fala com convicção: não se distraia. Tenha certeza do seu milagre. Amém.